Um bom dia, ministros, companheiros, na era da pedra angular e dispensação do reino. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos ministeriais em torno da Palavra de Deus e a sua obra correspondente a este último dia. Temos aqui um tema para a reunião de ministros e segundo a ordem de Melquisedeque, ou o mistério da ordem de Melquisedeque. Para isso eu quero ler aqui esta mesma passagem que vocês têm aqui, capítulo 7, no versículo 1 ao 3, diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu para receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, cujo nome significa, primeiramente, Rei de Justiça, e também Rei de Salém. Isto é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E vamos ler versículo 13, capítulo 6, versículo 13 em diante diz, até o 20. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não podendo jurar por outro maior, jurou por si mesmo, dizendo, em verdade te abençoarei com abundância e te multiplicarei grandemente. E, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém maior que eles. E para eles, o fim de toda controvérsia é o juramento para a confirmação. Pelo que Deus, querendo mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, interpôs juramento, para que por duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, os que temos acudido para nos fazer da esperança que foi colocada diante de nós, a qual temos como segura e firme, âncora da alma, que penetra até dentro do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus nos abençoe e nos permita compreender o mistério da ordem de Melquisedeque. Pode se sentar, por gentileza. Para poder compreender a ordem de Melquisedeque, precisamos ver como se refletiu aqui na terra, porque apenas podemos compreender uma ordem sacerdotal através de outra ordem sacerdotal temporária. Uma ordem eterna se reflete em uma ordem temporária. E agora, no Êxodo, capítulo 19, versículo 13 em diante, nos diz, Deus, no Êxodo, capítulo 19, versículo 13 em diante, a palavra de Deus disse, e Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou desde o monte, dizendo, assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tomei sob as asas de águias, e vos trouxe para mim.
Agora, pois, se deres ouvidos à minha voz e guardares o meu pacto, vós sereis meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Então veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs na presença deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia mandado. Agora vocês vejam aqui, como Deus diz, e vós me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Neste reino de sacerdotes, vejam vocês como o povo hebreu chegaria a ser um reino de sacerdotes, e em meio ao povo hebreu estava a ordem sacerdotal de Arão, que vem pela tribo de Levi, o sacerdócio levítico. E vejam vocês como tudo isso estava refletindo um sacerdócio eterno que há no céu, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que apareceu a Abraão e foi chamado Melquisedeque, porque antes que Abraão existisse, vejam vocês, Jesus Cristo disse: eu sou. Ele existia antes de Abraão, antes de Adão e antes que todos os seres humanos. E agora vejam vocês como no templo que está no céu há um sumo sacerdote, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele desceu à terra e ofereceu seu corpo em sacrifício vivo por todos nós. E então, quando ressuscitou, ascendeu ao céu e levou diante da presença de Deus ao lugar santíssimo, entrou ao lugar santíssimo, como o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo, com o sangue da expiação do bode, o dia 10 de cada ano, o dia 10 do mês 7º de cada ano. Assim o sumo sacerdote fazia, e então Cristo sobe ao céu, entra ao templo de Deus e passa ao lugar santíssimo com o seu próprio sangue. Cristo, como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ali oferece este sangue pela reconciliação de todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E vejam vocês como Cristo tem estado no lugar santíssimo do templo que está no céu, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E o tempo que o sumo sacerdote estava dentro do lugar santíssimo, vejam vocês, é o tempo que corresponde a Cristo estar no céu, no lugar santíssimo do templo que está no céu, desde que se assentou no trono de Deus lá no lugar santíssimo, no propiciatório, até que no tempo final saia, deixe de ser cordeiro e se converta em leão e tome o livro da destra do que está sentado no trono. Agora, esse é um mistério muito grande. E todos os preparativos estão sendo realizados para um momento muito importante na história do povo de Deus, da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo, vejam vocês, tem estado por todo este tempo ali no lugar santíssimo. E quando entrar até o último escolhido de Deus, Cristo plenamente mudará, se moverá do lugar santíssimo lá no céu e realizará algo muito importante em seu programa.
Agora vejam, para que possam compreender essa parte. A vinda de Cristo, sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus. E esteve na terra como Cordeiro de Deus. Mas vejam vocês, a obra de Cordeiro não foi feita a não ser no final de seu ministério. Ali no final de seu ministério foi que chegou ao cume, para o qual ele havia vindo. E no restante que esteve acontecendo antes daquele momento, ele esteve cumprindo um sem número de escrituras. João apresentou como Cordeiro de Deus, mas todavia não era o Cordeiro de Deus no sentido de estar como Cordeiro de Deus, como o sacrifício pelo pecado, todavia, pois não havia sido feito o sacrifício. Mesmo que sua vinda era como Cordeiro de Deus, mas não estava todavia funcionando no céu. Este programa de Cordeiro de Deus, ou seja, não estava funcionando no céu. Este Cordeiro e o seu sangue, porque todavia não havia sido feito o sacrifício. Isso é muito importante de se conhecer, porque podemos compreender assim a etapa pela qual nós estamos passando. Onde, vejam vocês, Cristo, além de ser o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. E ele está atuando em nosso tempo, mas todavia não se realizou a parte culminante. O cume, não estamos na parte culminante da obra de Cristo como leão da tribo de Judá. Não estamos todavia na parte culminante da reclamação, ou seja, que estamos nesta etapa onde estão sendo chamados juntados todos os escolhidos de Deus. É por isso que quando o Cordeiro saiu, e João o olhou, o que ele viu quando Cristo saiu do trono, e João olhou, e o viu também o ancião. O ancião olhou e disse que era o leão da tribo de Judá. Quando João olhou, o viu como um cordeiro ensanguentado. Vejam vocês esta etapa tão importante, porque Cristo em sua vinda, vejam vocês, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o Cordeiro de Deus. E quando isso foi mostrado assim no céu, encontramos que nosso irmão Branham disse, vejam, todavia estava ensanguentado. Ou seja que todavia havia sangue ali para as pessoas no Cordeiro de Deus. Nós estamos vivendo uma etapa muito importante onde, vejam vocês, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia da era da pedra angular. E de um momento a outro, estaremos no cume, no topo da obra de Cristo, como leão da tribo de Judá. E já para esta parte, esta etapa, já não haverá misericórdia para o mundo. Chegaremos aí à etapa chamada a terceira etapa, onde disse que haverá um ministério que tem que dar testemunho, um ministério de testemunho, como houve um ministério de testemunho antes, os 7 dias anteriores do dilúvio cair, e foi o ministério de Noé. E houve um ministério de testemunho na quinta dimensão, quando Cristo pregou as almas encarceradas. E o nosso irmão Branham disse que isso se repetirá, mas será aqui na terra. E haverá um ministério de testemunho, que dará testemunho, mas já não haverá esperanças para o mundo. E já não haverá misericórdia.
Esta etapa está para chegar. Mas antes que essa etapa chegue, vejam vocês como a misericórdia de Deus foi estendida para os escolhidos de Deus que estão na América Latina e no Caribe e estão sendo chamados e juntados neste último dia. Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que ministra no céu. E é o que se apresentou ele mesmo com o seu próprio sangue, com uma expiação pelos nossos pecados. E agora vejam como esta ordem de Melquisedeque que está no céu, no templo de Deus, encontramos que se refletiu em meio ao povo hebreu. E o povo hebreu teve um sacerdócio levítico, onde Arão foi o primeiro sumo sacerdote dessa ordem levítica. Mas esta ordem seria temporária. Porque se há algo eterno, então o demais é temporário. E agora, vejam vocês como na igreja do Senhor Jesus Cristo, esta ordem de Melquisedeque tem que se refletir. E é por isso que a Escritura nos diz que Cristo nos lavou em seu sangue, nos limpou de nossos pecados e nos fez para o nosso Deus, o quê? Reis e sacerdotes. E se somos sacerdotes, somos de que ordem? Somos da ordem levítica? Não. Somos da ordem de Melquisedeque. Desta ordem refletida aqui, na terra. E agora, vejam vocês como estes reis e sacerdotes pertencem a essa ordem. E assim como no templo que está no céu está esta ordem estabelecida, encontramos que no templo espiritual de Cristo, a ordem levítica não funciona. Funcionou no templo de Salomão e funcionou no tabernáculo de Moisés, mas não no templo espiritual de Cristo, porque aí está a ordem segundo Melquisedeque. E conforme essa ordem é que Cristo enviou mensageiros de era em era, ministrando onde? No templo espiritual de Jesus Cristo, que representa o templo que está no céu. Vejam a representação do templo que está no céu, onde está? Está na terra, e é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam como o ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, tem se refletido nos 7 anjos mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam uma coisa muito importante. O ministério de Cristo, vejam vocês, se refletiu no lugar santo, através dos 7 anjos mensageiros. Mas se refletir o ministério de Cristo na terra, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, corresponde a este último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, que seria a primeira ocasião em que Cristo entraria ao lugar santíssimo de seu templo espiritual, ministrando em seu templo espiritual. E é por isso que para o povo hebreu virá a reconciliação. Podem ver porque os 7 anjos mensageiros, nenhum deles podia levar a mensagem de Cristo ao povo hebreu para que o povo hebreu fosse reconciliado com Deus, porque é impossível que venha a reconciliação do povo hebreu sem que Cristo entre ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora vejam vocês, desde onde é que vem a reconciliação para o povo hebreu e desde onde é que vem a mensagem de reconciliação para o povo hebreu. Vejam, Deus falou ao profeta Moisés, aí, no capítulo 25 e versículos, vamos ler,
18 em diante, Êxodo. Farás também 2 querubins de ouro lavrados ao martelo, batido. Farás 2 extremidades do propiciatório. Farás, pois, um querubim em uma extremidade e o outro querubim em outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório. Farás o propiciatório em suas 2 extremidades, e os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, o rosto, seus rostos, um de frente para o outro, olhando o propiciatório, os rostos dos querubins, e colocarás o propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o testemunho que eu te darei. E dali me declararei a ti, e falarei contigo sobre o propiciatório, entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Desde onde Deus falaria a Moisés tudo o que mandasse ao povo hebreu? Desde o propiciatório, ou seja, desde o propiciatório que está sobre a arca do pacto, no lugar santíssimo, do meio dos 2 querubins de ouro, Deus falaria a Moisés tudo que Moisés tinha que falar ao povo hebreu. E agora vejam de onde recebe o ministério de Moisés a mensagem para o povo hebreu. Vejam como os ministérios dos 2 querubins, os ministérios de Moisés e Elias no templo do Senhor, que representam os ministérios de Gabriel e Miguel no céu, como no templo que está no céu, no templo que está na terra, estariam manifestados para daí, em meio a esses ministérios, sair a mensagem, a voz de Cristo para o povo hebreu. Agora podem ver porque nenhum dos 7 anjos mensageiros, mesmo que 2 deles foram poderosos, o primeiro São Paulo e o 7º nosso irmão Branham, e ambos tentaram converter o povo hebreu a Cristo. Paulo tentou e o perseguiram até a morte, ou perseguição até a morte. Trataram de matá-lo em uma ocasião, o pedrejaram, não sei em que lugar foi. E encontramos que não pôde converter o povo hebreu a Cristo, mesmo que São Paulo sofria por causa dessa situação. E então São Paulo, quando recebe a revelação deste mistério do povo hebreu, nos diz em sua carta aos Romanos, capítulo 11, onde São Paulo estava citando as palavras de Deus através do profeta Isaías, estava citando Isaías capítulo 59. Diz versículo 25 em diante, Romanos: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel o endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos. E é por isso que estamos levando a mensagem por todas as partes, para que chegue até o último dos escolhidos. Vejam vocês os últimos escolhidos, os escolhidos da era da pedra angular e dispensação do reino, onde estariam, pois, na América Latina e o Caribe. Mas São Paulo não sabia disso, porque senão ele estaria aqui buscando os escolhidos fora do tempo, e sem que fosse a era, e sem que ele fosse o mensageiro. Diz, então todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, que apartará de Jacó a impiedade, que apartará de Jacó a impiedade. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são muito amados por causa dos pais, por causa de Abraão, de Isaac, de Jacó e os patriarcas. E agora, vejam vocês, como São Paulo nos mostra que há um tempo predestinado, destinado por Deus, para o grande evento da restauração do povo hebreu, a sua terra e a Deus, e a restauração do reino de Deus em meio ao povo hebreu. Agora vejam como, neste capítulo 59 de Isaías, versículo 18 em diante, encontramos com, ou melhor, vamos ter que ler um pouquinho antes.
Vamos ver versículo 16 em diante, de onde São Paulo pegou estas palavras. Diz: e viu que não havia homem e se maravilhou que não houvesse quem se interpusesse, e estendeu seu braço e afirmou a sua própria justiça, pois de justiça se vestiu como de uma couraça, com um capacete de salvação na sua cabeça, pegou roupas de vingança por vestimento e se cobriu de zelo, como de um manto, como para vindicação, como para retribuir com ira seus inimigos e dar o pagamento aos seus adversários. O pagamento dará aos dos litorais. Aos dos litorais. Agora vejam vocês aqui. Está nos falando de Cristo como juiz de toda a terra, para trazer o dia de vingança do nosso Deus. Diz, e temerão desde o ocidente. E temerão desde o ocidente, corrijo. Temerão desde o ocidente o nome do Senhor. E por que não desde o oriente, que é desde o território do povo hebreu, que está no Oriente Médio? Por que desde o ocidente? Porque desde o ocidente virá a revelação no nome eterno de Deus. E desde o nascimento do sol, sua glória, porque o inimigo virá como um rio. Podemos ver aí o anticristo, a besta. Mas o Espírito de Jeová levantará bandeira contra ele. Podemos ver aí o ministério de Cristo, como leão da tribo de Judá, como juiz de toda a terra, como rei dos reis e senhor dos senhores, manifestado com seus anjos no último dia, manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, o de Elias pela quinta vez e o de Jesus pela segunda vez. E segue dizendo, e virá o Redentor a Sião. E os que se tornarem da iniquidade em Jacó, diz o Senhor. Este será o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que eu pus em tua boca não faltarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Vejam agora para que tempo é que esta promessa que São Paulo citou em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 28, vejam para que tempo é que terá o seu cumprimento, quando o inimigo vier como um rio. Mas Deus levantará bandeira contra ele, levantará Cristo, seu ministério final. E agora, vejam porque o ministério de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra, com os seus anjos, ou seja, com os ministérios também de Moisés e Elias, é o ministério que fará frente ao anticristo no último dia. E agora vejam também, como nos diz que vem a Sião. E depois São Paulo diz que virá de Sião. Vem a Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois para o povo hebreu irá de Sião. E agora, vejam também como nos diz que desde o ocidente é que temerão o nome de Jeová, o nome do Senhor. Ou seja, que todas estas são coisas muito importantes que não podemos deixar passar por alto, porque também o precursor da segunda vinda de Cristo disse que do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, e está falando do cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, porque ele diz, é uma promessa, pois então se é uma promessa, tem que estar na Escritura. E agora vejam vocês, este cavaleiro do cavalo branco é o que tem o nome que ninguém entendia. É o que tem em sua vestimenta escrito Rei de Reis e Senhor de Senhores, na sua vestimenta e em sua coxa. E agora, vejam vocês como o confronto final entre Cristo e o anticristo, vejam vocês
como Deus veio nos mostrando um sem número de detalhes, através dos quais nós podemos ver como tudo vai se preparando para esse momento. E haverá um aperto, mas a vitória é nossa, porque Cristo está conosco para nos dar a vitória e no amor divino. Para isso, nos colocou na era do amor divino. E Cristo, que é o rei de Salém e rei de paz, que é o Melquisedeque do Antigo Testamento, o sacerdote do templo que está no céu. Vejam vocês como em sua igreja tem sido manifestado. E essa ordem celestial, vejam vocês, onde tem se movido e onde tem se refletido esta ordem do céu. E agora vamos ver por quê. Em nenhuma das 7 eras poderia se levar a mensagem ao povo hebreu. E então o povo hebreu como nação receber a mensagem, porque a mensagem tem que sair do lugar santíssimo. E para isso, a reconciliação do povo hebreu com Deus tem que ser realizada. Ou seja, tem que Deus atuar. Cristo, o sumo sacerdote, atuar aí, no lugar santíssimo, tanto do templo que está no céu, como do seu templo espiritual, para que assim o povo hebreu possa ser reconciliado com Deus. E não vamos tocar muito nesse assunto, sendo que Deus colocou em meio à sua igreja gentia, a cada um de vocês, e a mim também neste tempo, para essa temporada. Portanto, o mais importante aqui é o que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus vai tratar com o povo hebreu desde o lugar santíssimo. Agora está trabalhando conosco desde o lugar santíssimo, da era da pedra angular, e está derramando as suas bênçãos sobre todos nós. E podemos ver que há mais e mais semente na América Latina e no Caribe. E oxalá que sejam milhões. Oxalá sejam milhões os escolhidos que Deus tem na América Latina e no Caribe. E mesmo que a nossa era seria a menor, é a menor quanto ao tamanho. Mas, vejam vocês, é a menor comparada, unindo as 7 eras juntas. Sendo assim, em comparação com as 7 eras juntas, é a menor. Mas não sabemos um sem número de detalhes que, à medida que o tempo for passando, os iremos vendo. A era da pedra angular é a única era que, cara a cara, conhece o programa que Deus está realizando. Nenhuma outra era conheceu cara a cara, abertamente, o programa de Deus. As duas que o conheceram melhor foi a de São Paulo e a 7ª era, a etapa de nosso irmão Branham. E vejam vocês, encontramos que não trabalharam com ele, com eles, conscientes completamente do que estava acontecendo no programa divino. E qualquer um dos que viveu no tempo de São Paulo ou de nosso irmão Branham poderia dizer, se eu soubesse disso. Mas agora nós, a única coisa que podemos dizer é, nós sabemos. Sendo assim, estamos trabalhando com a revelação do programa divino aberto, e estamos vendo cara a cara o que está acontecendo no programa de Deus. E agora vejam vocês que a esta ordem de Melquisedeque é que nós pertencemos. Somos reis.
E somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque, vejam vocês, os da ordem levítica. Quem eram os que pertenciam àquela ordem levítica? Pois os levitas, os filhos, e os filhos de seus filhos, e os filhos dos filhos de seus filhos, os netos, os tataranetos, e assim em diante, eram os que pertenciam àquela ordem. Ou seja, que de outra tribo não poderia vir um e dizer: eu quero entrar a esta ordem de sacerdotes. Procuravam por aí a ascendência, e se não chegasse até Levi, não tinha parte nem sorte no sacerdócio. E assim é quanto aos reis e sacerdotes, que foram lavados no sangue do Cordeiro, e fomos feitos reis e sacerdotes. Quando? Vejam vocês, nossa ascendência é procurada. Chegamos até o livro da vida do Cordeiro. Portanto, chegamos até Cristo. Somos descendentes de Deus através de Jesus Cristo. Esta é a descendência que tem esta benção. E agora vejam como, na igreja do Senhor Jesus Cristo, está se realizando a obra de Jesus Cristo, a obra do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Ele tem atuado de era em era. E temos visto a sua obra. Temos visto como Cristo ministrou em sua igreja, através de seus anjos mensageiros, no lugar santo, e como ministraria no último dia no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora vejam que tudo o que está no céu, no templo que está no céu, foi refletido no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. E se materializa na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como os mistérios do céu, do templo que está no céu, são os mistérios da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nela, na igreja do Senhor Jesus Cristo, se manifestam estes mistérios. Estes mistérios se cumprem, se materializam estes mistérios. E agora, estamos no tempo onde Jesus Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, estaria revelado em sua igreja no último dia, em seu templo, no lugar santíssimo de seu templo espiritual. E por isso aparece tanto como sumo sacerdote, como também como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, tendo este nome escrito em sua vestimenta e em sua coxa, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é o juiz de toda a terra. Agora estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. E é por isso que, neste tempo, Deus tem estado nos dando a conhecer todas essas coisas que nós já conhecemos, coisas que em outras eras e dispensações não foram dadas a conhecer da forma em que estão sendo dadas a conhecer atualmente, ou seja, na forma aberta para todos os filhos e filhas de Deus. Temos visto aonde estamos, no templo espiritual de Jesus Cristo. E a que território da terra corresponde esta etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Vejam como este mistério foi aberto para nós. E como Deus tem atuado no cumprimento deste mistério.
E por isso nos enviou a América Latina e o Caribe. Porque era na América Latina e o Caribe onde ele teria a parte final do seu templo espiritual. E mesmo que alguns tenham viajado para outras nações, buscando melhores condições de emprego e melhores condições econômicas, mesmo até eles a mensagem chega, se tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Lhes chega desde onde? Desde a América Latina e o Caribe, que é de onde está a bênção de Jesus Cristo nesse último dia, em seu templo espiritual. Bom, vendo onde nos encontramos no templo do Senhor, isso nos dá ânimo, entusiasmo, alegria e agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus sai desde o profundo da nossa alma e lhe dizemos a Cristo: em tuas mãos estamos. Senhor, queremos te servir, ser instrumentos em tuas mãos, na obra que tu tens para esse último dia, na era da pedra angular, nessa dispensação do reino e nesta era do lugar santíssimo, do seu templo espiritual. Que Deus lhes use grandemente a vocês e também a mim, nesta hora final, no lugar santíssimo de seu templo espiritual. E que Deus os abençoe grandemente, espiritualmente, materialmente, e em breve esteja completado o número dos escolhidos de Deus e sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. E deixo com vocês a Miguel Bermudes Marim para continuar. Eu creio que as perguntas que estavam aqui, mesmo que eu não olhei, quem é Melquisedeque? É Jesus Cristo. Ele é o que se manifestou, pois de era em era. Foi Cristo sempre, porque Abraão deu os dízimos, conforme Hebreus 7:2, porque os dízimos são para Deus, e ali ele era Deus, em seu corpo teofânico, como sumo sacerdote, onde quando exerce o ministério segundo a ordem de Melquisedeque, pois em seu templo espiritual, assim como exerce no céu. Que relação existe entre o mistério segundo a ordem de Melquisedeque e o ministério atual? Pois que no nosso tempo, pois este ministério de Jesus Cristo, de Melquisedeque, é o que estará manifestado em sua igreja, assim como esteve manifestado o tempo todo através do anjo mensageiro de cada era. Foi Cristo o que esteve ministrando. E aqui no nosso tempo, ministra no lugar santíssimo, que é a parte mais importante e o lugar mais importante aonde ele ministra. E por isso virá a reconciliação do povo hebreu com Deus e a reconciliação de todos os filhos e filhas de Deus por completo. E digo por completo, porque já quando Cristo entrou ao céu, ao lugar santíssimo, esta reconciliação, vejam vocês, começou. Mas quando entra ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, é para a reconciliação total, em toda a sua plenitude, onde seremos transformados. E então estaremos 100% reconciliados com Deus, em alma, espírito e em corpo também. Qual é a diferença entre o ministério levítico e o ministério segundo a ordem de Melquisedeque? O levítico, vejam vocês, era uma ordem sacerdotal e entre servos. E agora a ordem segundo Melquisedeque é a ordem celestial. E é manifestada na igreja de Jesus Cristo, que são os filhos e filhas de Deus. Onde está hoje Melquisedeque? No céu. E
na era da pedra angular. Porque Cristo sempre esteve, vejam vocês, no céu fazendo intercessão, e em cada era, através de cada anjo mensageiro. É muito importante seguir a trajetória de Melquisedeque, de Jesus Cristo, de era em era, até que chegar ao nosso tempo. Bom, eu creio que com o que nós já temos falado, já temos bastante. E para trabalhar na obra de Deus com o que nós já conhecemos, vejam, todos nós conhecemos mais de tudo o que conheceram os mensageiros e os anjos mensageiros das 7 eras da igreja de Antioquia. Qualquer pessoa pode dizer, não, mas mais que Paulo e o irmão Branham, ninguém poderia conhecer. Bom, nosso irmão Branham disse que ouviu os trovões, mas não entendeu nada. Não entendeu, não compreendeu o que os trovões disseram, porque era em outro idioma que ele não conhecia. E agora nós escutamos os trovões e entendemos o que os trovões dizem. Nosso irmão Branham disse, eu não sei quem será. Bom, os escolhidos no último dia saberiam mais que nosso irmão Branham, os do último dia, e diriam, eu sei, quem seria essa pessoa? Bom, sendo assim, saberão mais os escolhidos de Deus do último dia do que São Paulo e o nosso irmão Branham e todos os 7 anjos mensageiros com relação às coisas correspondentes a este último dia. Vejam, até as crianças sabem mais que eles quanto a estas coisas. Bom, vamos deixar isso quietinho aqui, porque se entrarmos nisto, nisso que nós tocamos agora, estaríamos entrando quem sabe com ainda 2 horas falando, e a próxima atividade está bem próxima, está bem próxima, 2 ou 3 horas de distância, temos que ir para lá. Seria bom para outra próxima ocasião, não é, Miguel? No dia de sábado, no território que estivermos, os dias do sábado, seja aí no mesmo lugar ou pertinho, para aproveitar mais, principalmente com os ministros, e se tiverem, pois, outras atividades, que seja com os jovens, com as damas, com os adultos, assim, e vocês podem estar reunidos com Miguel, e eu daria uma volta, estaria também com vocês, e então, pois, também para a pessoa terminar antes das 10 horas da noite. É bom estar como Miguel fez, foi Miguel? Estava desde as 6 da manhã até as 10, 11 da noite, que teve as atividades, foi em Monterrey, parece que foi com da produção lá. Isso funciona muito bem, Miguel, em poucos dias. Se aproveita, dias bem aproveitados, pois se obtém. O que em um mês, quem sabe, se teria para obter. E pois, assim Miguel então aproveitou bem ali em Monterrey. Aqueles dias. Eu estava com Miguel e com os ministros ali, com o evento ali pela manhãzinha, bem cedinho, das 6 às 9 da manhã aí, em algum desses horários, depois eu ia para outro lugar, Miguel ficava com os ministros, e íamos assim, pois, lugares, mais ou menos, alguns, pois, foram mais distantes. Outros foram apenas 1 hora de distância, outro 2, outro por aí mais ou menos, até 3 horas, não foi, Miguel? E foi muito produtivo este percorrido. E até 3 e 4 atividades tivemos, não foi, Miguel? Parece que até 5, não é verdade, Júlio? Até 5 é uma atividade. Assim que Júlio, eu creio que acabou as fitas. E foi a primeira ocasião em que tínhamos tido antes até 4, quem sabe. Mas então nós chegamos até 5 atividades. E Deus me ajudou também a mim, pois eu cheguei com a garganta ruim e já está melhorando. E eu digo a Miguel, parece que da maneira que cheguei lá em Porto Rico,
Estive uma semana sem pregar, então preguei no domingo, pois, como que me afetou, me danificou um pouco a garganta, parece que eu preciso tê-la sempre falando, para que não afete, pois então o que tem que dar para a minha garganta bastante trabalho. Para isso, pois, viemos, Miguel. Para estarmos trabalhando a obra do Senhor. Sendo assim, há que dar mais trabalho para Miguel. E automaticamente, Miguel, pois, me coloca também a mim para trabalhar mais ainda. Então, os dois, pois, estaremos trabalhando junto a todos vocês, os ministros da República Mexicana, e também junto a todos os ministros de toda a América Latina e o Caribe, para que se complete até o último dos escolhidos, e se complete o corpo místico de Cristo, e sejamos transformados, os que vivemos e os mortos sejam ressuscitados, estejamos aqui de 30 a 40 dias, diríamos, estreando um novo corpo. Mas isso tem um propósito nisso, em estarmos aqui nesses 30 a 40 dias. Como também houve quando Cristo esteve 30 a 40 dias aqui na Terra, depois de ressuscitado. Mas isso, como é para mais adiante, quando tivermos um novo corpo, vamos deixar assim quietinho por enquanto. E vamos ver o que tem a ver com o momento e como trabalhar neste tempo no qual estamos vivendo. Bom, que Deus abençoe, Deus lhes guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E adiante, sobre o ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, trabalhando na obra de Jesus Cristo, como trabalharam em cada era sobre o ministério de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, através de cada anjo mensageiro. Trabalharam junto a eles os ministros de cada era. E na nossa era trabalhamos sob o ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, o ministério de Jesus Cristo, o rei Melquisedeque, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.